Alô, é da rádio? Zé, de novo. O que foi agora? Isso mesmo, é o Zé Botina que tá falando aqui e hoje eu quero pedir uma música, Dani. Já tô até com medo. Qual é a música dessa vez? O nome da música eu não sei direito, mas é uma música que diz assim: Ela me tirou da neve. Da neve? Mas aonde foi que você viu neve aqui no Brasil, meu querido? Dani, é uma música profunda que fala sobre superação de uma moça que me tirou de um momento difícil, viu? Nossa, Zé, que bonito! E quem é essa moça? Conta pra gente. Mas isso eu não posso dizer não, é segredo, isso aí eu não posso falar. Ah, tá bom. Mas essa música, ela não existe, né? Claro que existe, Dani. Olha, eu vou refrescar sua memória. Eu vou pôr a música aqui pra você ouvir, quem sabe você lembra, tá? É mais ou menos assim, ó.